Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao curso EAD. Meu nome é Wilson Borges de Lima e, como eu já disse, sejam bem-vindos a esse projeto maravilhoso de conhecimento, de busca de conhecimento, que é um estudo, o EAD é um estudo aprofundado da doutrina espírita. E parabéns a todos que pela internet nos acompanha, ou seja, pelo YouTube, pelo Facebook, ou simplesmente aí no WhatsApp, né? Eu lembro também agora nesse instante que é muito importante que vocês compartilhem esses vídeos, aulas, com pessoas interessadas. Muito bem? Vamos agora ao conteúdo de nossa aula, o estudo aprofundado da doutrina espírita, que é o EAD. Nós vamos estar aí lembrando que vamos estar começando aí no livro 1, Cristianismo e Espiritismo, né? Nesse livro 1, módulo 1, Antecedentes do Cristianismo, e nós então vamos poder aprender com certeza juntos muito mesmo. Então, vamos lá, entendendo que o roteiro 1 vai tratar da evolução do pensamento religioso. Quais são os objetivos desta primeira aula? Nós vamos aí elaborar uma linha histórica da evolução da ideia de Deus na humanidade, não é isso? E podendo fazer isso, nós vamos continuar. Lembrando que o desenvolvimento da ideia de Deus e do processo religioso da humanidade acompanha a evolução intelectual e moral do próprio ser humano, o que representa uma conquista. E essa conquista está inerente a uma à outra. Nós vamos entender então que quando está registrado lá no livro A Caminho da Luz, vamos dizer assim lá no capítulo 2, com o título A Ascendência do Evangelho. Lá nós temos o registro de Emmanuel fazendo-nos aí alguns esclarecimentos, dizendo para nós que quando os homens fisicamente ainda pouco desassemelhavam de um primata, suas manifestações de religiosidade eram as mais bizarras, até que transcorridos os anos, no labirinto dos séculos, vieram entre as populações do orbe os primeiros organizadores do pensamento religioso, que, de acordo com a mentalidade geral, não conseguiram escapar das concepções de ferocidade que caracterizavam aqueles seres egressos do egoísmo animalesco, da irracionalidade. Isso está lá no livro A Caminho da Luz, capítulo 2, Ascendência do Evangelho, que é importante vocês fazerem as pesquisas, né, de vocês. Também, é claro, no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né? Nós vamos verificar que também, para acrescentar um pouco mais, que o conceito de religião nos é importante que seja esclarecido, o conceito de religião, religião natural e religião revelada, né? Para que nós tenhamos um conhecimento um pouco mais detalhado do assunto que aqui nós estamos tratando nesses poucos momentos em que nós vamos estar estudando. Então nós vamos entender que a evolução moral da humanidade tem como base o sentimento religioso inato da existência de Deus. Esta religiosidade natural de todo ser humano fez surgir no cenário terrestre múltiplas formas de experiência religiosa, caracterizadas pela concepção do sagrado e pela submissão aos poderes divinos. Dessa forma, religião pode ser entendida como a crença
na existência de um ente supremo como causa, fim ou lei universal. Ou seja, é o sentimento divino que prende o homem ao Criador. As religiões são organizações dos homens, falíveis e imperfeitas como eles próprios, dignas de todo acatamento pelo sopro de inspiração superior que as faz surgir. São como gotas de orvalho celeste misturadas com os elementos da terra em que caíram. Esclarece então, porém, Emmanuel, que em face da ciência e da filosofia é o sentimento divino cujas as exteriorizações são sempre o amor, mas expressões mais sublimes, não é certo? Enquanto a ciência e a filosofia operam o trabalho da experimentação e do raciocínio. A religião edifica e ilumina os sentimentos. As primeiras se irmanam na sabedoria, a segunda personifica o amor. As aulas, ou seja, as duas asas divinas com que a alma humana penetrará um dia nos próprios sagrados da espiritualidade. Então vamos entendendo que estes esclarecimentos abrangem tanto as religiões dos povos primitivos, quanto as formas mais complexas de organização de vários sistemas religiosos, embora variam muito os conceitos sobre o conteúdo e a natureza da experiência religiosa. Então, nós vamos verificando que em todos os tempos, as primeiras manifestações religiosas sempre estiveram, pois, relacionadas à realização de sacrifícios que poderiam agradar a Deus. Olha só que interessante. Nós sabemos e temos conhecimento desse fato, né? E nós vamos encontrar uma colocação interessante, trazendo-nos luz ao conhecimento neste aspecto, que é ali sobre as primeiras manifestações da religiosidade, dizendo que estão ali relacionadas à realização do sacrifício de animais, por exemplo, né? Então, o sacrifícios esses que sempre tinham como objetivo agradar a Deus ou acalmar a ira de Deus, né? Vejam vocês o entendimento dos homens nesses tempos primórdios, aí nos primórdios dos andamentos do desenvolvimento da ideia de Deus e da religiosidade na humanidade, né? Nós vamos encontrar lá no livro dos Espíritos, na questão 669, onde desenvolve os benfeitores espirituais, também Kardec, uma linha de pensamento interessante, dizendo para nós que, primeiramente, porque não compreendia Deus, ou seja, os homens naquela época, né, não compreendiam pelo fato de eles não compreenderem Deus como sendo a fonte da bondade. Nos povos primitivos, principalmente, a matéria sobrepuja o espírito. Eles se entregam aos instintos do animal selvagem. Por isso é que, em geral, são cruéis. É que neles o senso moral ainda não se acha desenvolvido. Em segundo lugar, é natural que os homens primitivos acreditassem ter uma criatura animada muito mais valor aos olhos de Deus do que
um corpo material. Foi isso que os levou a imolarem, sacrificarem primeiro animais e mais tarde até mesmo o próprio ser humano, o seu próprio semelhante. De conformidade com a falsa crença que possuíam, pensavam que o valor do sacrifício era proporcional à importância da vítima. A importância da vítima. Veja que interessante, os tempos foram passando, né? E nós vamos entendendo que o estudo da evolução do pensamento religioso classifica, então, no caso, a religião em natural e revelada. Nós vamos enxergando determinados aspectos como esse, entendendo que a religião natural indica que o homem traz consigo, desde a sua origem, a ideia da existência de um ente superior, desde a primitividade. Os fenômenos da natureza são cultivados nesse período nas religiões naturais. Os próprios fenômenos são cultivados na sua condição de naturalidade. Neste contexto, a adoração a Deus está então na lei natural, pois resulta de um sentimento inato no homem. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes, sabemos, por outro lado, que o tóxico do intelectualismo procura desacreditar esta ordem de ideias, dizendo que o pensamento religioso é uma ilusão. Tal afirmativa carece, é claro, de fundamento. Nenhuma teoria científica, nenhum sistema político, nenhum programa de reeducação pode roubar do mundo a ideia de Deus e a imortalidade do ser. Inatas no coração, tudo isso inatas no coração do homem. As ideologias novas não conseguirão eliminá-las. A religião viverá entre as criaturas, instruindo e consolando como um sublime legado do nosso Pai Criador, é claro, não é mesmo? Vamos entendendo isso e aceitando essa ideia da superioridade do Pai maravilhoso que todos nós temos. Afinal de contas, nós vamos lembrando nesse instante, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, que é Deus, não é mesmo? Inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas. Também vamos, na sequência da nossa aula, entender aqui que a ideia primitiva de Deus é de natureza antropomórfica. Isto é, Deus era concebido e descrito sobre a forma humana ou com atributos humanos nesse período do desenvolvimento da sua ideia em relação a Deus. E é natural que isso ocorresse, né? E nós vamos entender que, no que diz respeito ao Espiritismo, nós vamos destacar que o Espiritismo é chamado a desempenhar imenso papel nos nossos tempos de hoje, né? A desempenhar um imenso papel na Terra. Ele, então, o Espiritismo, reformará a legislação ainda tão frequentemente contrária às leis divinas. Retificará os erros da história, restaurará a religião do Cristo. Instituirá a verdadeira religião, a religião natural, a que parte do coração e vai diretamente a Deus, sem se deter nas franjas de degraus ou de altares. Extinguirá, então,
para sempre o ateísmo e o materialismo, ou as quais alguns homens foram levados pelos incessantes abusos dos que se dizem ministros de Deus. E pregaram e pregam a caridade com a espada, e em cada mão sacrificam as suas ambições e ao espírito de dominação os mais sagrados direitos da humanidade. Fazendo aí essa ressalva interessante para nós, né? Entendendo então que nós precisamos ficar atento a esses detalhes. Então nós vamos lembrar, como foi dito por Allan Kardec, os benfeitores espirituais no Livro dos Espíritos, em relação a essas primeiras manifestações de religiosidade e o fato delas estarem relacionadas à realização de sacrifícios que visavam sempre, tinha como objetivo agradar a Deus, né? E também, em outros momentos, apaziguar a ira de Deus, como se Deus, né, ficasse irado. Nós vamos entender e hoje temos condições de entender isso. Então, foi dito no Livro dos Espíritos que esse fato se mostrava porque não compreendiam eles Deus como sendo a fonte da bondade. E isso é uma ressalva interessante, importante, porque quando não se tem a compreensão real ou básica de Deus, que é essa, como colocando Deus como a fonte da bondade, ou seja, sendo ele o amor, a justiça, a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, não se conhecia. Aqueles povos, naquele período, naquele tempo, não adotava-se, não se tinha essa ideia de que Deus era o Criador, a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, a fonte da bondade, como nós sabemos hoje. Podemos hoje não ter uma ideia clara, profunda, porque não temos ainda sentido para isso, não temos uma ideia clara de todos os atributos de Deus, porque nos falta sentido para isso. Agora imaginem os povos naquele período primitivo, né, que nada sequer adotava-se uma visão de Deus como sendo a fonte da bondade, né, nesse período. Então, é interessante que nós nos coloquemos no lugar desses povos, obedecendo um raciocínio com base na sua época e na sua cultura, na capacidade evolutiva que tinham alcançado naquela época, naquele período, né? Vamos entendendo, dando sequência a nosso momento de aprendizagem, que mais é uma introdução ao curso que nós vamos ter aí várias aulas, nós vamos ter vários encontros, né, meus queridos irmãos, e vamos aprender com certeza ainda muito com esse curso. Vamos entender também que a concepção de Deus único, essa concepção de Deus único, Criador do universo, dos seres e coisas, estava muito distante em termos evolutivos para ser cogitada pelos primeiros habitantes do planeta. Tudo que lhes causava um impacto e extrapolava o seu entendimento era venerado como um Deus, né? Olha aí a consequência do desentendimento, da falta de conhecimento. Quando nós usamos então nesse fato para nos referirmos a essa época, aos povos primitivos, nós usamos a expressão ignorantes, né? Dotados de ignorância, nós estamos nos referindo, usando não um termo pejorativo mais, nos dizendo, referindo-nos à falta de conhecimento. Portanto, quando falamos em falta de conhecimento, nós estamos falando
E lembrando que a cada conhecimento, né, a extinção da ignorância, ou seja, da falta de conhecimento, também está preso às experiências que nós vamos vivendo com o passar dos tempos. Então, as experiências faz com que nós construamos, edifiquemos em nós novos conhecimentos, solidificando-os em nossa vida, assim então dando-nos condições de galgar novos degraus no crescimento, na maturidade espiritual, na evolução espiritual, não é mesmo? Então vamos ali verificar que nesse item que se nos apresenta nesse instante aqui, tratando da ideia primitiva de Deus, essa concepção, né, que é falando sobre a concepção de Deus, como Deus único, porque não se tinha essa ideia, né, e o tempo foi passando e as concepções vividas e modificadas através do que eu falei, através das experiências vividas dos povos, e eles então foram chegando a essa concepção de Deus único, ou seja, criador do universo, dos seres e coisas, e as coisas estavam muito distantes. Então nós vamos entender lá no Livro dos Espíritos, mais uma vez, vamos lá no Livro dos Espíritos, lá com o apoio de Kardec e os benfeitores espirituais, na questão 668. Lá ele faz uma abordagem interessante, dizendo que, sem dúvida, porquanto chamando Deus a tudo o que era sobre-humano naquela época, né, os homens tinham por deuses os espíritos. Daí veio que, quando um homem, pelas suas ações, pelo seu gênio, ou por um poder oculto que o vulgo não lograva compreender, se distinguia dos demais. Fazia dele, então, nesse caso, um Deus. Um Deus, é claro, com D minúsculo, né? Um Deus com D minúsculo. Que por sua morte, quando essa pessoa vinha a desencarnar, morrer, eles então passavam a lhe render cultos, tratando-o como um Deus, D minúsculo, né? Um Deus. Isso ocorria naquele período em que nós aqui estamos nos referindo nesse instante, né? E em termos históricos, nós vamos acrescentar nesse momento que, em termos históricos, importa considerar que a teologia cristã introduziu o termo revelação, manifestação de um ministério escondido, para definir a especificidade da fé cristã, dependendo de um evento histórico. O nascimento, vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Religião revelada estava assim em oposição à religião natural, uma vez que esta corresponderia a uma atividade humana que poderia ser analisada pela filosofia, pela psicologia, sociologia ou qualquer ciência específica de religião. E nós continuamos entendendo que o tempo foi passando, mas ainda assim. Então vamos ainda nesse período de primitividade. O homem primitivo reverenciava os espíritos ou deuses, como vocês estão vendo, com D minúsculo, simbolizados por animais. Esses deuses simbolizados por animais, às vezes por vegetais e seres inanimados. Encontrava-se diante de um processo, nós aí estávamos diante de um processo de adoração rudimentar, anímico e antropomórfico. Nós vamos aí entender que então o significado filosófico de animismo, no caso aí colocado, o significado de animismo indica que a alma é considerada como princípio
e sustentação de todas as atividades orgânicas, especialmente das percepções, sentimentos e pensamentos. O antropólogo Taylor, que nasceu em 1896 e desencarnou em 1980, demonstra em uma de suas obras, especificamente nesse caso que aqui estamos citando, a sua obra Cultura Primitiva, que foi publicada em 1934. Ele lá fala que o animismo é o primeiro estágio da evolução religiosa da humanidade, no qual o homem primitivo crê naquela fase que todas as coisas ou elementos da natureza são animados, porque possui uma alma. Elas acreditavam que tudo possuía uma alma, tanto a pedra, os vegetais, enfim. De qualquer forma, continua nesta obra de Taylor, de qualquer forma, o animismo caracteriza o estágio primordial da atividade racional e cognitiva da espécie humana. O termo animismo, na verdade, foi utilizado pelo médico e químico alemão Georg Einstein, 1660. Esse nosso irmão George, ele nasceu em 1660 e desencarnou em 1734. Então, para explicar, utilizou esse termo, animismo, para explicar o funcionamento do corpo humano. Muito bem. E esse período anímico da evolução religiosa da humanidade terrestre faz nascer diferentes tipos de adoração, como nós assim lembramos, né? Nasceu, por exemplo, nesse período, como consequência desses entendimentos naquela época, quanto a Deus, quanto à sua maneira de conceituar Deus, nasceu também a litolatria. O que é a litolatria, né? Era a adoração de pedras, rochas, relevos, algum relevo do solo, né? Nós chamamos hoje de litolatria. Então, naquele período, nasceu a litolatria. Como também nasceu a fitolatria, que é o ato de adoração dos vegetais. Então, eles adoravam os vegetais, né? Também nasceu nesse período, nessa fase, nasceu a zoolatria, que é a adoração de animais. Passava-se a adorar também animal. Mas também a idolatria, que é a adoração de ídolos. Passou a adotar esses ídolos e adorá-los, né? A consequência natural da idolatria, no caso, é o nascimento da mitologia. Então, como consequência da idolatria, nasce a mitologia, com a sua forma clássica de politeísmo, que nós vamos falar especificamente sobre politeísmo em uma aula específica, né? E então a mitologia é o conjunto de mitos de um povo. Mito, por sua vez, é o relato fantástico da tradição oral, gerado e protagonizado por seres que encarnam sob forma simbólica. As forças da natureza e os aspectos gerais da condição humana esclarecem para nós aí, então, os dicionários da língua portuguesa. Lembrando que as lendas
Lembrando e concluindo aí que as lendas e as fábulas constituem o acervo mitológico de um povo. Os mitos refletem a experiência vivida pelos nossos ancestrais, mas que nos alcançam na atualidade. São também símbolos que revelam os diferentes estágios evolutivos da caminhada humana. Por esse motivo, os mitos apresentam e representam, trazem as suas representações mentais diferentes na infância, na adolescência e na vida adulta. Muito bem, queridos irmãos, nós vamos aí deixar aí um pouquinho mais para estudarmos na partir da segunda aula do EAD. E eu deixo o meu abraço a todos vocês nesse instante. Lembrando que vocês, com certeza, vão fazer as suas pesquisas, vão buscar também anotar aí as dúvidas de vocês e qualquer tipo de informações que vocês precisarem, chamem pelo WhatsApp 64 999 460153, ok? E fiquem à vontade para fazer as suas perguntas e num determinado momento nós estaremos respondendo as suas dúvidas, tá? Bom, não tenham preocupação. Busquem fazer com que as dúvidas sejam sanadas. Busque aí a mensagem, a tecnologia que é o WhatsApp, né? Utilizando aí, como eu já disse, está aí para vocês verem e anotarem, o 64 999 460153. Deixo o meu abraço querido a todos vocês e muita felicidade maravilhosa para vocês. Muita saúde e até a próxima aula no próximo domingo. Que Jesus abençoe a todos vocês, a todos nós, dando-nos saúde, coragem, ânimo para continuarmos na busca constante do conhecimento. Obrigado, fiquem com Deus.